Em meio às dificuldades, muitas vezes nos sentimos impotentes, desesperados e sem forças. Mas a Bíblia nos revela um segredo poderoso. O louvor é uma arma espiritual capaz de transformar nossas circunstâncias. Salmo 22, versículo 3 diz: Mas tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Deus habita no louvor do seu povo. Isso significa que quando nós louvamos, estamos criando um ambiente espiritual onde a presença de Deus se manifesta, mesmo diante da dor, do medo ou da incerteza. Louvá-lo não é apenas cantar palavras bonitas, é declarar confiança e fé diante do impossível. É um ato de coragem, porque você escolhe olhar para Deus e não para o problema. Quando louvamos em meio à tempestade, mudamos nosso foco. Deixamos de olhar para a dificuldade e passamos a contemplar o Deus que é maior do que qualquer situação. Além disso, o louvor abre portas para milagres e soluções. Atos 16, versículo 25 e 26 nos conta sobre Paulo e Silas na prisão. Mesmo algemados, eles louvavam a Deus, e então ocorreu um terremoto que abriu as portas da prisão e libertou todos. Isso nos mostra que o louvor não apenas muda nossa perspectiva, mas também pode transformar a realidade ao nosso redor. Quando louvamos, estamos convidando o poder de Deus a agir. O louvor também fortalece nosso espírito. Em 1 Samuel 16, versículo 23, vemos que o espírito maligno que afligia Saul fugia quando Davi tocava a harpa e louvava a Deus. Isso revela que a adoração atua como um escudo espiritual, protegendo-nos de ataques do inimigo e fortalecendo nossa mente e emoções. Praticamente, o louvor nos ensina a disciplina da fé. Mesmo quando sentimos tristeza, medo ou cansaço, podemos declarar: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. Louvo-te por quem és e pelo que tens feito em minha vida. Esse ato de fé é uma declaração de submissão, reconhecendo que Deus está acima do problema e é digno de toda glória. Portanto, louvemos não apenas nos momentos de alegria, mas especialmente quando tudo parece desmoronar. Quando os olhos não veem saída, quando a lógica humana não entende, o louvor permanece como uma ponte entre o nosso coração e o poder de Deus. Ele nos sustenta, nos fortalece e nos prepara para receber a vitória. Reflita, que áreas da sua vida você ainda não trouxe ao louvor de Deus? Que dificuldades estão tentando roubar sua paz? Hoje, escolha louvar. Cante, fale, declare: Deus é maior. Ele é o provedor, o libertador, o consolador. O louvor é mais que palavras, é uma arma de fé que afasta o inimigo, traz paz e abre portas para o sobrenatural. Todos enfrentamos momentos sombrios e desafios inesperados. Mateus 5, versículo 45 nos lembra que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, envia chuva sobre todos. Isso significa que nenhum ser humano está isento de dificuldades. A vida apresenta obstáculos, perdas, decepções e situações que nos fazem questionar nossa fé. O primeiro passo para lidar com as trevas é conhecer profundamente quem Deus é e suas promessas. A palavra de Deus revela que Ele é nosso escudo. Salmo 91, versículo 4. Nossa fortaleza. Salmo 18, versículo 2. E que envia seus anjos para nos guardar. Salmo 34, versículo 7. Saber disso nos dá coragem para enfrentar qualquer situação. Em momentos de desânimo, lembre-se, Deus não abandona seus filhos. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está nos observando e nos preparando para a vitória. A dificuldade não é o fim, mas uma oportunidade de reconhecer a presença e o poder do Senhor. Quando enfrentamos momentos de dificuldade, é comum nos sentirmos desanimados e sozinhos. Mas Deus nos chama a olhar para trás e lembrar de tudo o que Ele já fez em nossas vidas. Em Salmo 77, versículo 11 e 12, está escrito: Lembrarei das obras do Senhor. Sim, lembrarei dos teus feitos antigos. Meditarei em todos os teus feitos e considerarei todas as tuas obras. Lembrar não é apenas recordar, é revisitar a fidelidade de Deus e renovar nossa fé. Ao refletirmos sobre o passado, percebemos que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava conosco. Ele nos sustentou em crises, nos levantou em derrotas e nos conduziu através de caminhos impossíveis. Quantas vezes enfrentamos problemas que pareciam insuperáveis e, ainda assim, saímos vitoriosos? Esse é o testemunho vivo da fidelidade de Deus. Lembrar nos fortalece porque nos conecta à nossa própria história de superação com Deus.
Cada obstáculo que enfrentamos, cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, todas essas experiências servem como prova de que Deus nunca nos abandonou. Ao recordar essas vitórias, nossa fé se renova e nosso espírito encontra coragem para enfrentar os desafios atuais. Além disso, lembrar das obras de Deus nos ensina gratidão e esperança. Quando vemos o quão fiel Ele foi, começamos a confiar que Ele continuará sendo fiel no presente e no futuro. Em Lamentações 3, versículo 22 e 23, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada lembrança de vitória se torna combustível para perseverar, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Praticamente, podemos fazer isso diariamente. Anote momentos em que Deus respondeu suas orações. Lembre-se de milagres ou provisões passadas, mesmo que pequenas. Compartilhe testemunhos com outros, pois lembrar fortalece também a fé de quem nos cerca. Lembrar nos conecta ao Deus que é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Assim, ao reviver nossas experiências passadas de proteção, provisão e vitória, nos enchemos de coragem para enfrentar o presente. É um ato de fé. Não confiamos apenas em nossas forças, mas na fidelidade daquele que nos sustentou antes e continuará sustentando sempre. Reflita. Quais momentos de sua vida hoje você pode recordar para renovar sua fé? Que vitórias do passado podem te fortalecer hoje? Faça um exercício espiritual. Reserve alguns minutos para meditar sobre cada ato de fidelidade de Deus em sua vida. Cada lembrança será uma pedra de confiança, fortalecendo seu coração e renovando sua esperança. Em meio às tempestades da vida, muitas vezes esquecemos como Deus tem sido fiel. É fácil nos concentrarmos nos problemas atuais e perdermos a visão do cuidado constante que Ele nos proporciona. No entanto, lembrar das obras de Deus é uma prática espiritual que fortalece nossa fé e nos dá coragem para enfrentar o presente. O salmista nos ensina em Salmo 77, versículo 11 e 12: Recordarei os feitos do Senhor. Sim, lembrarei as tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Aqui aprendemos que a memória espiritual não é apenas recordar fatos, mas meditar profundamente sobre a fidelidade, proteção e provisão de Deus em nossas vidas. Cada livramento, cada vitória, cada resposta de oração é uma prova de que Ele não nos abandona e trabalha continuamente para o nosso bem. Lembrar das obras de Deus nos ajuda a perspectivar os desafios atuais à luz de sua fidelidade passada. Quando vemos quantas vezes Ele nos guiou, nos protegeu e nos restaurou, somos encorajados a confiar que Ele fará o mesmo agora. É um antídoto contra o desânimo, a dúvida e o medo. Na prática, podemos aplicar isso em nossas vidas. Revisitar momentos de vitória. Lembre-se de situações em que Deus abriu portas, curou, providenciou ou transformou circunstâncias impossíveis. Escrever ou registrar testemunhos, colocar no papel ou em um diário todas as vezes que você experimentou a fidelidade de Deus ajuda a memória espiritual a se fortalecer. Compartilhar suas experiências, contar sobre o cuidado de Deus com outras pessoas não apenas fortalece sua fé, mas também encoraja aqueles que estão enfrentando lutas semelhantes. Além disso, lembrar das obras de Deus nos leva a proclamar sua grandeza e louvar seu nome quando nos lembramos do que Ele fez. Nossa fala se transforma em adoração. Nossa mente se enche de esperança e nosso coração se fortalece para enfrentar o presente. Mesmo nos momentos mais difíceis, olhar para trás e reconhecer o cuidado de Deus nos ensina a confiar que Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, versículo 8. Ele nos conduziu por caminhos que pareciam impossíveis, nos levantou quando caímos e nunca nos deixou sozinhos. Portanto, mesmo quando a vida parece pesada e as circunstâncias parecem nos derrotar, pare, respire e olhe para trás. Lembre-se das obras de Deus e permita que sua fidelidade passada alimente sua fé presente e fortaleça sua esperança para o futuro. Pergunte a si mesmo: quais situações eu vivi que só poderiam ter sido obra de Deus? Que milagres ou livramentos passaram despercebidos por mim? Meditar nas obras de Deus transforma a lembrança em fé viva e confiança inabalável. Senhor Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti, reconhecendo Tua presença e fidelidade em minha vida. Obrigado por Tua proteção, Tua provisão e Tua paz que excede todo o entendimento.
Ajuda-me a confiar em Ti mesmo nas dificuldades, a louvar-Te em meio às tempestades, a lembrar das Tuas vitórias passadas. Senhor Jesus, fortalece minha fé, renova minha esperança e liberta-me de toda ansiedade, medo ou opressão. Que Tua autoridade e Tua paz guiem meus passos, meu coração e minha mente. Abençoa minha família, meu lar e meus relacionamentos, trazendo união, amor e alegria que refletem Tua presença. Eu declaro que em Ti tenho vitória, proteção e provisão. Obrigado, Pai, por ouvir minha oração e por Tua fidelidade constante. No poderoso nome de Jesus. Amém. Se você creu nesta oração e sentiu seu coração fortalecido, deixe um amém nos comentários e compartilhe esta oração com alguém que precisa de paz hoje.